Olá pessoal, Scania na Fenatran. Vamos começar mais um bate-papo, tenho certeza que vocês vão gostar muito do assunto que a gente vai debater aqui. É uma grande satisfação dividir esse tempo com vocês. Eu sou o Carlos Biagini, estou com dois convidados muito especiais e nós vamos falar de mercado de caminhões. Então você que está acompanhando essa live, convida os amigos, convida os profissionais que atuam no mercado de transporte, manda a sua pergunta para nós vamos responder. Fique conosco, vamos falar de mercado de caminhões. Agora vocês vão ver quem está comigo aqui para a gente poder dividir esse assunto com vocês. Vamos conhecer? Estou aqui com o Silvio Munhoz, diretor comercial da Scania no Brasil. Obrigado, Silvio. Está com voz ainda? Muitas vendas. Como é que está essa energia aí? Ainda tem voz, sim. Estamos terminando a feira, mas ainda tem voz. Maravilha. Estou aqui com o meu xará, Carlos Reis, da Carcon Automotivo. Muito obrigado, Carlos. Obrigado a vocês por ter convidado a gente para estar participando. Explica um pouquinho para o nosso pessoal o que a empresa faz, para o pessoal poder entender o tamanho da honra que a gente está aqui de receber vocês. Isso aí. Muito obrigado. Então, a Carcon Automotivo é uma empresa que é dedicada exclusivamente ao ramo automotivo. Nós temos praticamente 3 divisões. A divisão de caminhões, a divisão de automóveis e a divisão agrícola. E temos um departamento bastante grande de pesquisas. Então, nós também somos associados a uma empresa internacional que faz projeção de veículos, projeção futura, acompanha os mercados, seja o mercado de pesados, seja o mercado de automóveis, de comerciais leves. E essa empresa se chama LMC, é uma empresa inglesa, e que tem um misto de negócios entre forecast e a parte agrícola. Tá? Legal. Então, pessoal, vocês estão vendo que, olha só, a gente trouxe o nosso diretor comercial, vai trazer toda essa experiência, falar um pouco da Scania, o que a Scania está vendo no mercado, e o Carlos também para dar essa abrangência. Então, o papo aqui vai ser de alto nível. Fica com a gente, manda a sua pergunta, compartilha, chama aí quem é do mercado de transporte, para a gente poder falar aí o que vem por aí, o que a gente pode esperar. Antes da gente falar de futuro, gostaria da gente fazer aqui uma conversa um pouquinho de 2013 até aqui. 2013 tivemos um mercado histórico, o melhor ano da Scania no Brasil. Depois disso, o mercado geral de caminhões teve anos mais difíceis, anos bem complicados. 2017, né, Silvio? O mercado voltou a sorrir e 2018 foi um ano muito bom. Então eu queria, para a gente começar essa conversa, que a gente fizesse esse balanço de 2013 até 2018. Bom, como você está falando, Carlos, o mercado, a Scania acompanha o mercado. A nossa participação no mercado tem variado, mas é pouco, não influi tanto no tamanho do mercado como um todo. Em 2013 nós tivemos aí a explosão de vendas. A gente tem que ser honesto o suficiente para saber que essa explosão foi artificial, baseada em altos subsídios do financiamento Finame, e que gerou uma ressaca, né? Como toda boa bebedeira tem a ressaca no dia seguinte, e foi o que aconteceu. Na hora que o subsídio desapareceu, o mercado não só parou de comprar o que normalmente comprava, como diminuiu muito, porque comprou muito antecipadamente o que iria comprar nos anos seguintes. Então nós vivemos aí uns anos bem baixos de comercialização na Scania. Chegamos a volumes muito pequenos, falando do ano. Nós chegamos a ter em 2016 aí perto de 5 mil caminhões comercializados só, o que é extremamente baixo para a Scania. Mas a ressaca passou, tivemos aí movimentos econômicos importantes, acho que o outro amigo Carlos vai falar disso. E isso acabou contribuindo para a retomada gradual das vendas de caminhões. Começou em 2017, como você mencionou, melhorou em 2018 e 2019 tivemos uma melhora significativa. Nossos números de 2019 vão chegar a cifras bem maiores do que nós tivemos em 2018. Nós tivemos um efeito particular na Scania, foi o lançamento da nova geração que aconteceu no final do ano passado, o que por um lado nos prejudicou, mas por outro nos ajudou. Nos prejudicou porque para fazer a transição do sistema industrial, nós tivemos que parar a fábrica no mês de janeiro inteiro de 2019. Então nós não produzimos nenhum caminhão e não vendemos nada
A fábrica começou a produzir a nova série em fevereiro, de forma gradual, um pequeno volume em fevereiro, um volume maior em março e só atingiu a normalidade de produção em abril. Então, olhando para essa perspectiva, foi um ano problema para nós, porque nós tivemos falta de produto, mas graças a Deus, com o lançamento da nova geração, os resultados que ela está entregando aos nossos clientes, o reconhecimento desses resultados levou a uma venda muito maior do que normal nos outros meses. Então nós vamos fechar 2019 com esse efeito, um volume bem maior, como eu já falei, ao de 2018, causando efeito de crescimento da participação no mercado, provavelmente, quando nós analisarmos o período completo de 19 contra 18. Então vocês estão vendo aqui, a gente está falando de mercado, compartilha, dá seu like, convida os amigos aí, o pessoal, os profissionais do transporte. Vamos continuar agora com o Carlos, vamos ver a visão de uma empresa que trabalha com números, fazendo projeções. Sim. Como é que foi esse período, Carlos, de 2013 a 2018, como é que foi esse mercado? Né? Então, eu concordo plenamente com o que disse o Silvio. Nós tivemos a introdução do Euro 5 de 2011 para 2012, onde nós tivemos uma pré-compra dos modelos Euro 3 naquela ocasião. Quando entramos em 2011, foi um ano de uma demanda bastante significativa e essa demanda também continuou em 2012 e 2013. Né? Mas, como o Silvio disse, foi uma bolha que foi comprada por certas atitudes naquela ocasião do BNDES, que introduziram taxas de mercado bem abaixo da taxa real bancária e, inclusive, muita gente que não era do próprio mercado andou comprando caminhões naquela ocasião para poder aproveitar. Advogados, dentistas. Com certeza absoluta. Muita gente que não era do mercado. Nós andamos naquela ocasião pelo sul do país, nos anos de 2014 a 2016, e nós vimos, por exemplo, a quantidade de caminhões parados que existia, né? Alguma coisa ao redor de 20% a 25% da frota de caminhões completamente parados, sem utilização nenhuma. Passamos também por um momento difícil naquela ocasião, em 2013, com a falta de motoristas, que não havia motorista suficiente para tocar isso daí, que se reverteu depois. E isso levou o mercado a um fato muito interessante, porque os transportadores, né, que tinham esses caminhões, eles passaram a negligenciar um pouco as manutenções dos caminhões da sua frota, retirando peças de caminhões e assim iam postergando compras. Concomitantemente, a economia deu um revés muito grande. Nós tivemos, a partir de 2013, o setor de construção civil, o setor de mineração, né, principalmente numa queda muito grande, afetando a indústria, afetando o mercado, e nós tivemos uma queda bastante substancial, né? Então ninguém comprava caminhão, não só no setor de pesados, mas no setor também dos leves e dos semipesados, entendeu? Então a frota envelheceu muito. Para vocês terem ideia, hoje os caminhões pesados, de acordo com os nossos registros, é a que tem a frota mais nova do país, com ao redor de 17 anos na frota média. Mas se você pegar, por exemplo, um caminhão médio hoje, a idade média desses caminhões são 36 anos. É uma coisa absurda, né? Então o custo de manutenção, o custo de manter um caminhão desse é muito alto. Os nossos estudos revelam, por exemplo, que no custo de propriedade de um veículo, se ele fizer uma manutenção como deve ser feito, ele paga um caminhão em 1 ano e meio. E isso por conta de estar substituindo, fazendo canibalização de peças em outros caminhões. Agora, o que acontece? Já 2017, nós temos um pequeno alento, né? A economia, embora esteja titubeando, está titubeando ainda hoje, nós vemos que alguns setores, principalmente o setor agrícola, que sustentou o crescimento, colocando os caminhões pesados num patamar e uma participação no mercado muito maior do que eles tinham há 4, 5 anos atrás. Esse ano de 2019, por exemplo, nós estimamos que a participação dos caminhões pesados no total do mercado esteja entre 51% a 53%, terminando
alguma coisa ao redor de 54, 55 mil veículos vendidos neste ano, né? Então foi isso. Nós vemos que mais lá na frente, no futuro, nós temos aí a introdução do Euro 6, empresas como a Scania, por exemplo, que já tem essa tecnologia, né, de motorização, etc., vão ter uma facilidade muito maior do que tem outras empresas, outras marcas no mercado, né? Então eu acho que realmente esse mercado vai alavancar bastante nos próximos 2, 3 anos. Legal. Essa é a minha opinião. A gente vai falar um pouquinho dos próximos anos daqui a pouquinho. Silvio, então você comentou já de 2019, né? A gente está aqui, pessoal, olha, nosso stand não para, o pessoal a todo momento vendo, conhecer nossos caminhões. Estamos aqui com as novidades dos caminhões a gás, a gente não para. Esse ano de 19, né, Munhoz? A gente está com essa Fenatran espetacular. Você já falou um pouquinho, mas, enfim, como é que é o término desse ano aí? A área de vendas, como é que vocês estão... O que vocês estão recebendo dos clientes? O que os clientes estão falando para vocês? Não, eles estão... como o Carlos estava comentando, né? A economia vem crescendo pouco, mas vem crescendo. Existe uma disposição muito grande hoje dos empresários em investir. Todos eles ainda incertos em função do cenário político-econômico. A disposição de investimento deles vem do reconhecimento de que existe necessidade não só de reposição da frota de pesados, mas de aumento da frota de pesados. Mas o investimento fica refém da incerteza de como vai caminhar o país no cenário socioeconômico, principalmente pelo aspecto político. 2019, nós tivemos um ano muito bom aí até os meses de abril e maio. Junho já começamos a sentir um efeito da guerra entre China e Estados Unidos, aí essa disputa comercial maluca, com um efeito muito grande nos grãos brasileiros. Tivemos uma paralisação de aquisições da China, o que provocou uma paralisação de boa parte da frota de caminhões pesados. Para a gente poder quantificar um pouco isso, pelo menos os nossos cálculos, a Scania vende mais ou menos perto de 40% das vendas de caminhões pesados que a Scania faz são para o agronegócio. Então, uma paralisação grande como houve aí de compras da China, que é o nosso principal comprador de produtos agrícolas, provocou uma paralisação da frota e, consequentemente, uma diminuição significativa do volume de vendas. Como essa questão China e Estados Unidos não está resolvida, as vendas sobem e descem a cada notícia que a gente lê no jornal que a China fez isso, os Estados Unidos fez aquilo. Além dessa questão, os preços internacionais de soja, acho que o Carlos pode depois, que conhece muito mais o mercado do que a gente, pode ratificar isso, eles caíram em relação ao ano passado de uma forma também não menor. Então a renda real da agricultura diminuiu em relação à renda real da agricultura de 2018. E o efeito disso é uma diminuição importante do volume de compras e uma pressão muito grande para a redução dos preços dos caminhões. A gente vive isso no dia a dia. Por outro lado, o que está contribuindo para essa retomada que nós estamos vendo aqui a partir da feira, a gente espera que aconteça até o final do ano, do outro lado do cenário agropecuário, falando da pecuária, nós estamos vendo que os nossos clientes que transportam grãos para as granjas, grãos para os produtores, que os criadores de gado confinado, grãos para os criadores de porcos, têm aumentado significativamente, né? E o transporte de carnes frigorificadas para os portos também. E isso está gerando uma demanda por um mercado acima do normal e que compensa parcialmente as vendas que a gente perde do agronegócio. Então esse é o cenário que está vivendo. O consumo, né, os caminhões que são dedicados para transporte de alimentos, bens refrigerados, produtos de consumo básico, arroz, feijão, esse também vem gradativamente crescendo. Não é um crescimento muito importante, mas sólido, já que a economia vem aos pouquinhos crescendo e o consumo vai aumentando. Então, somando prós e contras, perdas e ganhos, nós vamos acabar
consolidando o que já crescemos esse ano, nossa visão, que é da ordem até agora de uns 45% de crescimento em relação ao ano passado das vendas da Scania. Então vemos aí que pelo andar da carruagem a gente vai consolidar essa figura até o fim do ano, o que é extremamente significativo. Com certeza, sem dúvida. Se você quiser, o senhor comentou essa questão aí do externo, sim, né? Seria legal ter essa visão também, né? Perfeito. Então, só complementando o que o Silvio está falando, nós tivemos um ano um pouco atípico nesse ano de 2019, pelo fato de também, adicionando ao que o Silvio falou, um problema sério com respeito ao crédito no campo, né? O crédito no campo, o BNDES, que estava para decidir o nível de taxas de juros, né? Que nos níveis, nos empréstimos ao campo é muito melhor, né, do que a taxa bancária comum, né? E isso foi também paralisado durante este ano, o que afetou efetivamente os investimentos tanto de máquinas agrícolas quanto de caminhões pesados este ano, né? E nós passamos isso aí durante uns 2, 3 meses também nessa indecisão. Já está praticamente decidido qual é a taxa. Os bancos comerciais também têm um interesse bastante grande em negócios relacionados com o campo, né? Esse problema dos Estados Unidos com a China foi um problema muito sério, né? Foi alguma coisa que baixou talvez assim 7, 8 pontos percentuais o preço internacional, tanto de soja quanto de milho, mas nós vemos também que existiam algumas coisas positivas, inclusive a Embrapa introduzindo uma nova safra no norte e nordeste do país, uma nova safra de milho, que antigamente não era, estatisticamente estava dentro da safra de milho ou da safrinha de milho. Foi uma terceira safra que, pelo volume que ela está acontecendo, já compensa uma estatística sendo gerada em cima dela. Uma outra notícia muito boa do campo, que está nos colocando alegres agora, é que a Embrapa publicou qual vai ser a nova safra para o ano que vem, do período de 2019 a 2020, alguma coisa ao redor de 3, 3,5%, bem acima do volume do mercado que é esperado o resto do PIB, e isso, se concretizar, vai trazer muitos bons negócios, né? Existe algum alento, o mercado internacional ainda está muito ruim, a Europa está sofrendo em termos de transporte, nos Estados Unidos em termos de transporte muito forte, em razão dessa guerra comercial, mas parece que os Estados Unidos já está decidindo, já num primeiro momento, chegar a um acordo, para depois fazer alguns outros acordos com Coreia, etc., que num segundo momento. E isso eu acho que vai acalmar um pouco o mercado. O Silvio disse também muito bem que outros produtores, outros negócios como porcos, como criação de gado de engorda, etc., realmente foi um negócio por contratos fechados com a China, que compensaram parte da queda dos grãos que o Brasil foi afetado pela baixa de preços, não tanto pela tonelagem exportada, mas pelo preço. Quer dizer, a margem do produtor no campo caiu muito, mas grandes empresas ou médias empresas que têm uma flexibilidade muito grande entre a plantação e o confinamento de diversos tipos de gado fez com que os negócios não fossem tão ruins, né? Então eu acho que tudo leva a crer que a gente vai estar num posicionamento melhor. Outras coisas que estão acontecendo no setor de construção civil, por exemplo, a gente vê, por exemplo, que o estoque de moradia caiu bastante, né? Então, a maioria, eu diria que 70% das capitais do Brasil hoje teve um incremento de investimento em moradia, ou seja, a construção, né, em imóveis novos, lançamentos novos. Nós acreditamos que isso vai refletir em pouco tempo na construção civil, trazendo, aumentando as nossas possibilidades de negócio. O setor de mineração foi afetado muito pelos problemas que nós tivemos aí das quedas de barreiras, o problema da Vale, etc. Nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, eles vêm caindo o PIB de forma muito forte, mas a gente está sentindo que existe muita consulta da parte de mineração querendo renovar a frota.
Nós sabemos que os caminhões que atuam ali no fora de estrada realmente são caminhões muito judiados e eles não aturam durante muito tempo. Então a frota é um negócio que eles têm que renovar. Então a taxa de juros que está aí, o mercado está nos ajudando com uma taxa de juros melhor, né? Então nos permite que é um momento ideal, não para fazer grandes investimentos, mas pelo menos para aliviar um pouco, né, uma frota tremendamente velha. É assim que a gente vê. Olha aí, pessoal, a conversa aqui está de alto nível, a gente está falando do mercado.